A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 21, verso de número 21. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e precipita no mar, assim será feito. Que verso maravilhoso, aonde o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fala da fé. Se tiverdes fé, como é importante nós termos fé. E olha o que Jesus fala aqui: se tiverdes fé e não duvidardes. A palavra fé aparece no Evangelho de Mateus cerca de umas 12 vezes. E eu vou mencionar algumas vezes aqui no Evangelho de Mateus, fé. Claro que algumas vezes repete. Pequena fé, por exemplo, aparece, 4 vezes só no Evangelho de Mateus. Vamos então meditar, eu vou dar 10 pontos sobre a fé em Mateus. Primeiro, se tiverdes fé, é importante que nós tenhamos fé. Segundo, ainda nesse verso, Jesus diz: se tiverdes fé e não duvidardes. A dúvida sempre vai contra a fé. Quando a pessoa duvida, Tiago diz que ela não recebe nada de Deus. Então, nós temos que ter fé e não duvidar. Se tiverdes fé e não duvidardes. Primeiro, ter fé. Segundo, não duvidar. Mateus 6,30 é a primeira vez que aparece a palavra fé no Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte. Jesus diz aqui: pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Então, se tiverdes fé e não duvidardes, pequena fé. Mateus 8:10, lemos acerca do centurião que veio pedir a cura ao seu servo. E diz aqui: maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Tanta fé. Mateus capítulo 9, verso 2, quando trouxeram o paralítico a Jesus, lemos assim: Jesus, vendo a fé deles, vendo a fé. A fé pode ser vista através das ações da pessoa, vendo a fé. Mateus 9, verso de número 22, diz assim: Jesus voltando e vendo-a, diz: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. No caso aqui, salvou a mulher do fluxo de sangue. Como é importante termos fé também para alcançar a salvação em Deus. Mateus 9, 29, está escrito: tocou então os olhos, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. Aqui foi a cura de 2 cegos, que Jesus tocou os olhos e disse: seja feito segundo a vossa fé. Aqui vemos que muitas coisas são feitas segundo a nossa fé. Mateus 15, 28 nos fala da mulher sírio-fenícia que veio a Jesus. E essa mulher, quando depois de Jesus manter um tempo em silêncio, Jesus então disse a essa mulher, Mateus 15, 28, ó mulher, grande é a tua fé, grande é a tua fé. Como é importante que a nossa fé seja uma fé grande. Mateus capítulo 23, versículo de número 23, diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho,
e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Eu quero, esquecendo o juízo e a misericórdia aqui, tomar as palavras de Jesus: desprezais a fé. Jamais podemos desprezar a fé. É o mais importante da lei, é o juízo, a misericórdia e a fé. Não desprezemos a fé. E finalmente, a fé, como é que ela tem que ser? Como Jesus comparou a fé? Mateus capítulo 17, versículo de número 21. 17, 21, Jesus diz, em Mateus 17, 21. Mas é Mateus 17, capítulo de número 20, diz assim: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, fé como um grão de mostarda. Se tiverdes fé e não duvidardes, pequena fé, tanta fé, vendo a fé, a tua fé te salvou, segundo a vossa fé, grande é a tua fé, desprezais a fé, fé como um grão de mostarda. Que Deus te abençoe, acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, clique no playlist, ali você acha as passas de Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a Malaquias.